Pois é, eu já estava com muita saudade de você também, alguns dias aí fora do ar, questão de Copa do Mundo, mudança de horário, e agora voltando firme e forte com o nosso Ação na TV, com você e por você, tá certo? Eu quero, antes de mais nada, desejar assim de todo o coração muito boa sorte, sucesso, êxito absoluto a todos os nossos companheiros, apresentadores e apresentadoras consagrados, né, da nossa Band, que deixaram os seus espaços, tá certo, para enfrentar aí uma luta eleitoral. Desejo realmente a todos os nossos companheiros sucesso. São todos figuras, né, que detêm mandatos parlamentares e figuras que desenvolvem na televisão, através das suas tribunas aqui na Band, um trabalho extremamente voltado para a defesa dos interesses da população. São figuras consagradas pela população e que Deus abençoe a caminhada de todos. Tá muito bem? Nós aqui, deixar bem claro, não somos candidatos, vamos continuar no nosso batente, tocando a bola e tentando até suprir de alguma forma, né? De repente, há algumas ausências, muito embora todos os demais programas, cujos titulares, né, se desincompatibilizaram para disputar o pleito na condição de pré-candidatos, estão muito bem representados por apresentadores substitutos que, na verdade, suprirão com muita competência profissional e espírito público os seus apresentadores titulares. Portanto, boa sorte a todos os companheiros e companheiras que, aí por esses meses de campanha, estarão afastados do seu público através da telinha da Band. Muito bem? Grande abraço a todos. Bom, minha gente, hoje nós vamos bater um papinho sobre essa receptividade, né, que o Brasil inteiro como um todo está oferecendo a todos os turistas de todos os países que nos visitam, e Manaus não é diferente, né? Manaus foi extremamente elogiada, cumpriu muito bem o seu papel nesta Copa do Mundo, recebendo a todos com muito carinho e deixando assim uma imagem marcante, o que é mais importante, deixando assim uma perspectiva de um futuro muito alvissareiro, né? Eu nunca mais tinha ouvido essa palavra, né? Um futuro assim muito otimista para o turismo na nossa região, uma vez que a imagem que foi passada pela alegria, pela receptividade, pelos pontos pitorescos, pelos recantos turísticos, pela natureza exuberante, né, que na verdade envolve a nossa capital. É claro que quem por aqui passou, embora por 1 ou 2 semanas, para assistir a sua seleção jogar, vai querer voltar o mais rapidamente quanto possível. Então a gente vai falar sobre isso. Temos uma matéria muito boa daqui a pouquinho com o Iano Sérgio, do nosso Band Cidade, mostrando exatamente, né, como o Manauara recebe e alguns pontos muito bacanas, né, que na verdade satisfizeram muito os turistas que nos procuraram nesses dias de Copa em Manaus. E vamos, daqui a pouquinho, bater um papinho com o psicólogo Marcelo Pardo, com a sua visão sociológica, sobre exatamente o que ele pode nos dizer sobre essa coisa que aconteceu. Nós, amazonenses, sabemos, porque conhecemos a nossa natureza, o nosso jeito de receber, né? Mas muita gente imaginava, Manaus estava assim sob suspeita, né? Porque é muito quente, porque não sei o que tem mais lá, problemas tais e quais, né? De repente, poderemos não agradar, né? As pessoas podem sair daqui com uma visão desagradável da cidade e de repente nada disso aconteceu. A nossa arena deu um show de bola, é uma das mais bonitas, né? O comportamento o poder e a capacidade, a alegria em receber, né, os turistas, né, por parte dos manauaras, terminou contentando a todos, e Manaus passou uma imagem extremamente agradável, de cidade receptiva, cidade alegre, e uma cidade que vale a pena, né, quem por aqui passou pela primeira vez, voltar outras vezes para visitar. Então daqui a pouquinho vamos ouvir o nosso querido Marcelo Pardo nesse bate-papo sobre Copa do Mundo, e a capacidade de receptividade e o saldo, né, que vai ficando, né, o saldo positivo que vai ficando para a nossa cidade. Muito bem, vamos a um breve intervalo e eu volto já.
Pois é, quero pedir boa tarde do meu querido psicólogo, companheirão, parceiro de sempre do Programação na TV, doutor Marcelo Pardo. Boa tarde, Marcelo. Termina que Manaus agradou geral, não, Marcelo? Boa tarde, Nonato. Boa tarde a você, telespectador do Programação na TV, aqui em Manaus e também nas cidades do interior que nos acompanham. Para mim não foi nenhuma surpresa, Nonato, por vários motivos. Primeiro, porque nós, como você bem colocou na abertura do programa, nós amazonenses, nós nos conhecemos, né? O amazonense é um dos povos mais hospitaleiros que eu tenho conhecimento. Em todo o país, aliás, destaco dois povos, dois estados, duas cidades que recebem muito bem. Um é o Rio de Janeiro e outra cidade, Manaus. E isso é nosso. É da nossa formação cultural. E veja que eu não estou falando educacional, porque nós somos muito mal educados em várias coisas, em vários comportamentos. Isso é fato. Agora, também é fato que culturalmente nós somos muito receptivos, muito afetivos, muito carinhosos. E eu tenho imagens assim surpreendentes, porque participei de vários eventos públicos, não fui na arena, por vários motivos, não fui ao estádio. Gosto de assistir pela televisão ou pelo telão, acho que as câmeras de TV me dão ângulos mais favoráveis de assistir o jogo. Assisti várias partidas no Largo São Sebastião, no entorno do Teatro Amazonas, e ali se transformou um grande palco da verdadeira festa popular amazonense. E aqui vamos tratar um pouco desses aspectos de que nós podemos observar do comportamento humano e dessas relações que foram estabelecidas ao longo da Copa do Mundo. Muito legal, né? Nós temos aí, quero mandar um grande abraço ao meu querido Monteiro, ao PC, né? Meu querido Júlio César Gonzaga, tá certo aí no comando, meu editor, meu querido Rocha, Marlinda no arquivo, e aqui o nosso querido Ramon e o Sidney segurando firme, tá certo, aqui nas câmeras, né? No nosso estúdio. Estava com saudade dessa turma toda. E agora a gente volta aí firme e fortes. Tá muito bem? Mas, Monteiro, bota na tela para a gente essa matéria legal que o Iano Sérgio fez, né? Dando conta exatamente da forma como o Manauara se preparou e recebeu os turistas que nos visitaram nesses momentos de Copa do Mundo, enquanto tínhamos jogos aqui em Manaus. Bota na tela para a gente, Monteiro. A professora que decidiu trabalhar durante a Copa arruma com carinho o local que vai receber o público para a programação cultural do dia. Essa interação foi muito importante para mim, né? E a gente viu assim, a comunicação, essa alegria deles, eu fiquei muito feliz. Tânia nunca tinha visto tanto estrangeiro em Manaus e foi esse zelo com o visitante um dos elementos que encantaram os turistas. Quem disse que a Copa acabou na cidade? Os jogos, sim, mas eles continuam espalhados por toda parte. Adolf veio com a esposa e amigos para o jogo da Suíça, na última quarta-feira. Já era para terem partido, mas decidiram ficar mais um pouco. A cidade é linda, ainda vamos voltar, só que da próxima vez por 3 semanas, diz o empolgado suíço. Não faltam cenários inspiradores para prender os visitantes. É a primeira vez deste casal de chineses na capital. É fabuloso, especialmente esse centro, parece a Europa, diz Kevin, que vai voltar. O argentino Paolo também veio para a Copa. No caminho para Manaus, soube do Festival Folclórico de Parintins e não pensou 2 vezes. Vai para o interior do Amazonas. Só então seguirá para Fortaleza, onde assistirá a um dos jogos do Mundial. Todo mundo fala Parintins, então modifiquei minha viagem para ver esse festival que aparentemente é muito bom, é muito legal. De acordo com a Amazonas Tour, 116 mil turistas desembarcaram na capital para a Copa até esta semana. A previsão inicial era receber 100 mil visitantes durante todo o Mundial, mas essa Manaus arrebatadora já obrigou as autoridades a refazer as contas. Muito bem. Quer dizer, havia uma previsão de mais ou menos 100 mil turistas e terminamos que, né, ultrapassamos aí, com certeza, dos que chegaram depois dessa matéria, né? Aí uns 120 mil turistas. Para você ter uma ideia, né? Estava conversando com o Marcelo aqui, só de ingleses nós tivemos aí 35 mil ingleses. Quer dizer, exatamente
Os ingleses 14 mil, 35 americanos. Os americanos foram em dose maior, 35 mil, 14 mil ingleses. Quer dizer, a Inglaterra, que houve toda aquela coisa de rejeição em função do posicionamento do treinador da Inglaterra e tal, aquela coisa toda, muito calor, muito não sei o quê, uma cidade no meio do nada e tudo. Quer dizer, vieram em grande quantidade. Foi a segunda maior leva de turistas, né, internacionais que vieram, foram os ingleses, né? E terminou que todo mundo saiu daqui realmente amando Manaus e foi realmente muito, muito bacana. E depois, né, Marcelo, a nossa cidade realmente é uma cidade bonita, né? Tem o que se ver em Manaus, né? É que para nós é aquela coisa, né? E nós estamos certos, nós temos que ser mais críticos porque nós somos donos da cidade, né? A gente tem que olhar as coisas com muito mais zelo e tudo mais, né? A nossa visão crítica é maior. Mas quem chega de fora, tá certo? Vê realmente uma cidade arrumada, uma cidade bonita. E acima de tudo, o que rouba a festa mesmo, que é ponto marcante, é o jeito receptivo, né? O jeito do povo receber. Eu estava vendo matérias nacionais, né? E não é só Manaus. Quer dizer, o turista internacional está encantado com, além da caipirinha e as praias e outras coisas mais, né? Mas, na verdade, o que encanta os de fora é exatamente a alegria do brasileiro. E o manauara não é diferente, né, Marcelo? Acho importante o ponto que você toca, tanto do aspecto de nós termos senso crítico enquanto organização social. Isso é importante, até porque se Manaus fosse um produto pronto, terminado e acabado, a história da cidade teria chegado ao fim. Então é evidente que nós queremos aprimorar, aperfeiçoar. Existem várias cidades de Manaus, né? Existe a cidade de Manaus, que é o 6º produto interno bruto municipal do país, ou seja, a 6ª cidade mais rica do país. Existe a cidade de Manaus com palafitas, com falta de saneamento básico. Então são dois mundos distintos. E estão os nossos governos sucessivamente se organizando e trabalhando para ir minimizando esses problemas e essas dificuldades e essas até calamidades sociais que existem na cidade. O Brasil ainda é um país pobre, Nonato. Isso é uma característica nossa e nós também somos aqui. Agora, belezas, nós temos muitas. A natureza em si não se fala, é única, é singular, não existe nada parecido com a Amazônia em lugar nenhum do planeta. Manaus é uma cidade que apresenta características geofísicas interessantíssimas, que tem tudo para ser uma cidade turística, né? Os turistas ficaram encantados com o Teatro Amazonas e com o entorno do Teatro Amazonas, e eu vi na reportagem, quando citava, o fato de se lembrar, se recordar de uma cidade europeia. Imagine se nós tivéssemos preservado o quadrilátero central, aquele entorno da Eduardo Ribeiro, com os velhos casarões coloniais. Hoje nós teríamos um dos maiores patrimônios arquitetônicos do país. Ainda assim, os poucos que ficaram são excepcionais. O Teatro Amazonas é um dos 5 mais belos teatros do mundo. Ele tem o rococó, ele tem o barroco, tudo misturado. Eu diria que ele é quase que uma orgia de arquitetura daquele período histórico do ciclo da borracha. É de uma beleza espetacular, não se vê nada igual no mundo também, né? Agora, a receptividade do nosso povo é o maior de todos os patrimônios. Isso é do brasileiro em geral, mas isso não se dá só por questões proativas, né? A gente precisa ter uma análise um pouco mais profunda, menos rasa, sobre esse nosso comportamento. A gente não pode esquecer que nós, latino-americanos, africanos, isso aconteceu na África do Sul também, foram muito bem recebidos os estrangeiros na África do Sul. Alguns países asiáticos, os países chamados países pobres, os países em desenvolvimento, e nós nos encaixamos nesse perfil, nós temos um certo complexo de inferioridade. Então, até pela colonização que sofremos e o lugar que ainda não saímos, que foi essa de ter a imagem de um mundo eurocentrista. O que isso significa? A gente pensa o mundo, a gente pensa a estética, a gente pensa a beleza, a gente pensa a racionalidade, a gente pensa a superioridade científica a partir da Europa ou dos Estados Unidos. Ora, a partir do momento que eu privilegio tanto os países europeus quanto os norte-americanos, evidentemente que eu já me coloco numa posição de inferioridade. Eles pensam melhor, eles pensam mais rápido, eles são mais eficientes. Ainda ontem eu vi um comentário na TV Globo, me chamou muita atenção isso, que a Globo, ela
a maior emissora do país e a terceira emissora do mundo. E ainda assim, ouvi uma coisa bem brasileira. O apresentador esportivo dizia assim: e os americanos estão tomando gosto pelo futebol. Imagine quando eles realmente gostarem e aprenderem. Ou seja, nós estaremos ameaçados. Como assim? Nós brasileiros não podemos ser melhor que os norte-americanos? Nós manauaras não podemos produzir melhor que os norte-americanos? Não só o futebol. Então esse aspecto também é um aspecto psicossocial muito importante. Eu vi cenas, por exemplo, no Bar do Armando, que eu acho que foi o lugar mais popular para os gringos, principalmente para os turistas ingleses, Nonato. Cenas espetaculares, porque o nosso povo não fala inglês na grande maioria, né? Eu mesmo, com a formação que tenho, essa é uma deficiência na minha formação intelectual, não tenho um segundo idioma. Arranho o inglês de porta de hotel, muito do seu vagabundo. Mas havia um esforço, tanto dos manauaras quanto dos ingleses, de se comunicarem. E a conversação, que é o que nos faz ser gente, que é o que nos faz ser humano, a fala, a linguagem, ela era forçada de todas as maneiras. Com croatas, o croata fala um idioma completamente inaudível para nós brasileiros, porque está muito longe da língua latina e muito longe da língua saxônica, é uma coisa mais para o russo do que para as línguas predominantes no Ocidente. Ainda assim, um esforço muito grande de comunicação, de orientar, de informar. Outro aspecto que me chamou bastante a atenção é que a presença muito tênue do Estado, e aqui eu estou falando do Estado, eu não estou falando de governos, eu estou falando de instituição estatal, no Largo, assegurou uma certa flexibilidade nas relações. Não ficou tão quadradinho, tão organizadinho, não tinha crachá, não tinha fila, não tinha isso. Então houve uma festa popular. Com um espaço bem democrático, né, Marcelo? Extremamente democrático. Agora, Marcelo, um outro aspecto fundamental, né, é que graças a essa agradabilidade, né, provocada por Manaus, né, a essa conquista, né, pelo jeito de receber do Amazonas, do amazonense, né, do manauara, e por tudo que Manaus pôde oferecer, né, de agradável, de justificado de ver para os que nos visitaram, fica aquela perspectiva, né, do retorno desse pessoal, né? E aí vem o aspecto econômico, né? Quer dizer, essa Copa pode ter aberto, e com certeza abriu, né, fronteiras para o turismo, né, receptivo extraordinários, que vão, na verdade, representar uma somatória para a economia do Estado e da sua capital, Manaus, não? Sem dúvida alguma. Uma coisa que a gente se ressente muito em Manaus é, com todo o potencial que nós temos, tanto natural quanto da própria urbanística da cidade, a pouca captação de turistas internacionais. Para você ter uma ideia, Nonato, o Brasil inteiro recebe aproximadamente 7 milhões de turistas. O Brasil inteiro. O Brasil é um país continental, com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. A cidade de Paris, e não a França, a cidade de Paris, por ela passam 35 milhões de turistas. Então, só numa cidade, e nós, com um país gigantesco, não chegamos nem próximo da cidade de Paris. É evidente que essa comparação é meramente quantitativa. Paris é uma cidade com histórico turístico muito mais avançado do que nós. Mas o turismo, ele é muito importante instrumento econômico. No Egito, por exemplo, ele representa 60% do produto interno bruto do Egito, né? O turismo. Vive-se basicamente do turismo. Manaus tem tudo para ser uma cidade turística. Existe um programa, que é um programa que tem suas falhas, como qualquer programa, mas é um programa muito bom do Estado amazonense, chamado Prosamin. Esse Prosamin tem reconstituído, pelo menos o aspecto estético da urbanística da cidade, e com isso assegurado uma melhor qualidade de vida para aqueles que ali moravam, nas condições de palafita, mas também dá à cidade um contorno mais urbanístico, moderno, progresso, menos miserável no sentido estético e social mesmo. E isso, claro, coloca a cidade numa condição especial. Agora, nós não podemos perder de vista que o turismo é uma atividade importante, mas ele é setorial, né? Ele é setorial. Ele não é como a indústria,
que é muito mais importante do que o turismo, porque o turismo ele vai mover, como a gente já observa, setores específicos da economia. E nós temos uma economia muito diversificada, Nonato. Então, rede hoteleira, restaurantes, prestadores de serviço mais vinculados diretamente à questão do turismo faturaram na Copa do Mundo. Mas os analistas econômicos a nível nacional, mesmo com todos os turistas estrangeiros que chegaram ao Brasil, apontam que, de um lado, nós tivemos o ganho do que foi gasto nos serviços. Ainda ontem eu observava alguns números. Nós tivemos, na hora dos jogos, perda de 35% das vendas nos grandes shopping centers do país. 35%. Então, ali deixamos de vender, gerar impostos, gerar arrecadação para o poder público, gerando receita, e aí foi para uma outra ponta, né, de consumo. A economia é assim mesmo, mas tem seus prós e tem seus contras que precisam ser observados. Agora, como disse o turista há pouco na tela, pretendo voltar para ficar 3 semanas com a minha família. Esse turismo nos interessa. Esse turismo nos interessa, porque a média de gasto do turista estrangeiro é de cerca de $100 dias, né? Então, se ele vem com a família e per capita tem $100 de gasto, aí nós temos o comércio sendo acionado e é toda uma economia em desenvolvimento. Mas eu penso que o grande patrimônio é o patrimônio, o povo. O povo manauara, a população manauara, o caboclo simples que vai à praça, que foi à praça, né? Não só a classe média, não só as elites, mas a população em geral. Nonato, eu vi coisas que eu não imaginava, porque 2 horas da madrugada ali no entorno do Armando, tu sabes que é visto pela nossa própria sociedade preconceituosamente como uma área de risco, de você não se expor. Eles andavam por Lobo da Almada, Saldanha Marinho, os ingleses aos milhares. E bebem, Nonato. Aliás, é um ponto que a gente precisa... Eu estava doido para exatamente poder falar certas coisas, né? A questão da segurança, que funcionou muito bem, né? Tá certo? E além da segurança ter funcionado muito, o Estado, o município, né? O poder público tomou todas as providências que poderiam tomar para dar essa tranquilidade. A gente nota, parece assim que a bandidagem também e os malandros desapareceram. Isso mas que eles deram uma trégua também, né? Porque realmente não se soube de turista assaltado, né, agredido, quer dizer, coisas que deixariam muito ruim, né, a nossa cidade e a imagem do nosso povo, né? Na verdade, todo mundo transitou naturalmente, sem problema nenhum, e isso está acontecendo no Brasil de um modo geral. Nonato, né? Eu costumo dizer que isso se dá porque o traficante, as pessoas têm uma visão muito estereotipada do bandido também, né? O bandido, que eu não estou defendendo o bandido, o lugar de bandido é na cadeia, o bandido também é gente. O bandido chora, o bandido se apaixona, se envolve também, o bandido faz sexo. É verdade. E o bandido, o traficante, eu vou citar o traficante, mas tem outros tipos de bandidagem, o ladrão, etc. Ele também torce pela seleção brasileira. Então houve um fenômeno que é muito característico aqui no país. Isso não é a primeira vez que acontece no Brasil, não. Você vê, Marcelo, hoje a gente já só temos 1 minuto e meio, né? Nossa. Mas veja bem, até a questão dos protestos, que se temia que fosse uma coisa que fosse até comprometer, né, os dias de jogo no Brasil e levar uma imagem assim de roupa suja, lavada, né, na hora que não deveria ser lavada, não é isso? No momento errado. Até os protestos, na verdade, foram, né, contemporizados e terminou que não, né? Aconteceram muito poucos protestos e, na verdade, não criaram problemas nenhum. De forma alguma. Em 5 séculos... Quer dizer, o futebol efetivamente monopoliza, né? Eu vou mais além, eu acho que é o nosso povo que é sábio mesmo, né? São 500 anos de história e são 500 anos sem grandes revoluções. Tivemos pequenas revoluções, mas o Brasil nunca teve uma grande revolução. Me parece que o brasileiro é realmente um povo pacífico, harmonioso, né? O nosso grande legado da Copa de 2014, Nonato Oliveira, é a sabedoria, a harmonia e a receptividade do povo brasileiro e, em particular, do povo da cidade de Manaus. Muito legal. Marcelo, por hoje, muito obrigado. Já estamos na marca fatal. O tempo hoje foi mais curtinho, tá bem? Mas amanhã a gente volta
O programa amanhã começa mais uma vez 1h30 da tarde, tá muito bem. A gente só volta ao horário normal a partir de segunda-feira. Tá muito bem? Então a você de casa, muito obrigado, Marcelo, a você de casa, de Manaus, você do interior, muito obrigado pelo prazer da audiência, parabéns a todos os que colaboraram, né, voluntariamente, remunerados, enfim, mas e principalmente parabéns à população de Manaus, a todos os amazonenses, porque ofereceram algo que quem visita outro lugar precisa receber: carinho, alegria, amizade, receptividade. Grande abraço, minha gente. Amanhã a gente volta. Obrigado.